Seja muito bem-vindo a mais um episódio do NPcast. Hoje tenho a honra de trazer uma convidada muito especial, doutora Elisa Chikanovska, profissional incrível, sensacional. Nós vamos trazer várias ideias sobre o que existe por trás de uma grande empreendedora também. Seja muito bem-vindo ao NPcast, doutora Elisa Chikanovska. Bom dia, obrigada, Natan. Doutora, eu sempre gosto de começar porque existe por trás do jaleco, existe uma mulher, assim como você, uma empreendedora profissional de destaque. Quero que você comece contando quem é a doutora Elisa, quem é Elisa Chikanovska. Essa parte é um pouco difícil, mas é bom falar da gente, porque acho que é o assunto que a gente mais sabe. Começa a vir várias lembranças, né? Começa a vir, sim. Eu sempre fui muito batalhadora, sempre corri atrás, tentei sempre ser muito independente. Eu venho num processo muito diferente agora com toda a mentoria, a parte do empreendedorismo. Então, acho que agora a gente começa a encaixar as pecinhas e lembrando desde o início da minha trajetória, estou bem feliz com essa minha nova fase. E a Elisa da infância, quem era a Elisa? A Elisa, ela era independente? O que você traz de recordação para se tornar essa pessoa que você é hoje? Hoje eu comecei a pensar muito, como eu te falei. Desde a nossa infância traz muitas coisas à tona. Então, eu sempre fui uma criança independente. A minha mãe mesmo falou isso hoje de manhã. Que Exatamente, chegou falando isso. Independente, sempre corri atrás, sempre quis prosperar. Então, eu acredito que eu sempre fui muito determinada no que eu quero, no que eu faço, dedicada, desde o início. E você teve exemplo dos seus pais serem empreendedores também, Elisa? Tive sim. A minha família sempre teve empresa, sempre trabalhou no ramo comercial. Então, eu acredito que isso é importante para a gente ter essa trajetória, né, Nathan? Você tem a sua família também, você tem a sua avó também empreendedora. Então, você teve vários exemplos, né, na sua infância aí de referências na sua vida aí de pessoas que trabalham no comércio, né, que são empresários também. Uhum. E ao longo dessa jornada, Elisa, onde que você estudou, quais colégios você frequentou? Então, isso é muito importante a gente ter essas referências, esses exemplos. Sim. Eu fico muito feliz com isso. Então, sempre estudei aqui, fui fazer faculdade em Curitiba, fiz intercâmbio, morei um tempo nos Estados Unidos, fiz vários cursos lá, depois eu fiz minha pós-graduação, fiz cursos específicos na minha área também fora do país. Então, eu sempre me dediquei muito à minha área. Uhum. Por mais que eu tenha essas referências da parte comercial, agora a gente está unindo isso. Então, a parte manual e comercial, que eu acho que é muito importante para qualquer empreendedor. E desde quando que surgiu essa ideia de seguir na área da odontologia? Para você estudou, se formou e você já tinha em mente que você queria fazer odonto? Eu sempre conto isso, até para os meus próprios pacientes. Eu sempre gostei de área da saúde, Mas no começo da odontologia eu não gostava muito, porque não tinha tanto contato com pessoas, com o paciente. Então eu fui gostar mesmo no segundo, terceiro ano da faculdade. Uhum. Hoje, claro, não me imagino fazendo outra coisa, gosto muito, amo o que eu faço. É a sua vida. É a minha vida. Isso aí. Mas no começo não era o que eu imaginava, mas depois eu fui gostando e vendo que é isso que eu gosto mesmo. Uhum. E você teve alguma referência na odontologia também que te fez iniciar essa carreira ou não? Por incrível que pareça, não. Não teve? Ninguém na família, nada? Ninguém na família na área da saúde. Eu falo que isso não que seja mais difícil, mas é um passo a passo bem desde o início sozinha. Sempre tive apoio, né, familiar, mas ninguém na área da minha profissão. Seus pais incentivaram você? Sim, muito. Muito. Que bom. E eu sempre gosto de trazer também, quando você começa a estudar odontologia, né, você já visualiza as oportunidades. Você no estudo, ali no decorrer de todo o processo acadêmico, parte técnica da odontologia, você visualizava que você iria ser uma empreendedora já? Que você queria ter o seu próprio negócio? Não, não visualizava isso. A gente pensa, eu sempre gosto de brincar, o Natan que me conhece bem, os meninos, eu sempre falo que o dentista, ele é muito operacional.
Então, essa parte do empreendedorismo, eu acho que são áreas bem distintas, mas que precisam estar juntas, unidas. Então, isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, que é necessário, importante também, não é fácil, mas é muito importante. Então, assim, eu não me imaginava ter uma clínica como tem hoje, com vários profissionais. Eu pensava que eu ia ter uma cadeira ali, atender aquilo, meus pacientes e pronto. Então, eu vejo que eu precisei não parar no tempo, seguir evoluindo e melhorando. E estamos no processo, né? E esse crescimento aí na parte, a parte técnica, todas as especializações que você fez também, você se formou na faculdade, foram o quê? 6 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos de odontologia. E você se formou e você fez o quê? Você já abriu o seu negócio ou você já foi fazer as suas especializações? Foi morar em outra cidade? Como que foi isso, sua trajetória? Eu terminei minha faculdade em Curitiba e eu tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu voltei, terminei a faculdade e fui fazer minha especialização em ortodontia em Brasília. E na época eu trabalhava em outros consultórios. Fazia especialização e trabalhava em consultórios que não era meu. Aí, quando eu tive a oportunidade de voltar para a Realeza, eu fui trabalhar no posto de saúde por um tempo, aí que eu montei o meu consultório. Depois disso que eu abri o meu negócio, depois de uns 4 anos de formada. Mas até então eu fui pegando experiência. Eu sempre digo que tudo existe uma curva de aprendizado, né, para qualquer área. Então, no início foi assim, para eu ir absorvendo experiências, tanto na parte técnica, quanto como pessoa, profissional. Aí depois que eu abri o meu consultório. Aí esses atendimentos aí que você trabalhou em outras clínicas, você fazia atendimento geral? Não tinha uma atividade específica que você fazia nessas outras clínicas? Eu atendia clínico geral. E eu acho que isso também é importante para o profissional, pessoa. Tudo é importante a gente fazer o básico bem feito para poder ir se especializando em determinadas áreas. Eu sempre digo, a gente não consegue fazer tudo, a gente precisa focar numa especialidade. Por isso, até mesmo hoje na clínica, tenho especialistas em todas as áreas. A gente não consegue abranger tudo, né? Por conta, hoje em dia, o mundo digital também evolui muito rápido. Então, a gente está sempre se atualizando, né? Exato. E essa trajetória de você atuar em outras clínicas faz parte de você construir a personalidade que você tem hoje, né? Que não é só a parte técnica. Você atuando em outras clínicas, você já via aquela movimentação empreendedora, como que funciona ter um negócio, né? Na sua área, na área da odontologia. Porque, que nem você falou, na faculdade você se forma uma excelente profissional na parte técnica, mas a parte de você saber empreender o teu próprio negócio, isso você não aprendeu na faculdade, né? Eu sempre digo isso, né? A gente pode se garantir na técnica, no manual, no operacional, mas a parte de empreender, a área da saúde não aprende isso na faculdade. Para mim, sempre foi um desafio, continua sendo, mas a gente precisa evoluir, precisa aprender, não parar no tempo, e eu acho que hoje em dia isso é importante para tudo. Ter uma equipe, uma clínica, sem perder qualidade técnica, com certeza. Acho que isso é mais importante. Então, nós chegamos até aqui, né? Até essa atividade que você fez em outros consultórios, a experiência que você teve. Nesse processo, o que você achou que foi mais difícil para você, mais desafiador? Com certeza é você ter o seu nome, a sua referência, né? Porque como a odontologia é um trabalho muito manual, eu acho que você tem que ter essa segurança para estar passando para o paciente. É o que eu digo, a curva de aprendizado. Acho que tudo vai vindo como consequência. Que nem eu digo, a gente não pode parar no tempo, mas a gente precisa estar sempre evoluindo. A parte técnica, ter segurança para poder estar passando para o paciente, porque a área da saúde é isso, né? Diferente às vezes de uma área de números, que é mais específica, a área da saúde você tem que abranger o ser humano como um todo, né? Acho que isso é o mais importante, você saber ouvir, além de entender a parte operacional, técnica de estar atendendo ali o paciente também. Acho que isso é humanizar isso. Isso para mim sempre foi muito importante. E foi um desafio para você. E essa questão é uma responsabilidade imensa, né? Porque você tá trabalhando ali, às vezes, com uma dor específica da pessoa, né? Então, você tem uma responsabilidade em trazer
o melhor resultado, e você trazer a melhor entrega, né, para gerar uma melhor experiência. Melhor entrega. Para essa pessoa que está em suas mãos, né? Exatamente, sempre digo isso, independente do lugar que você está atendendo, pode ser uma clínica com uma estética boa, num pronto atendimento, você tem que ver a pessoa como humano, isso é muito importante. Então, acho que a partir disso, tudo é consequência, é humanizar. Elisa, e nessas suas trajetórias, você teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir dessa carreira? Por você estar passando por um momento que está difícil. E você, poxa, não é isso que eu quero. Chegou a passar por isso? Eu acredito que eu cheguei a pensar em desistir nessa época que a gente tem que unir essa parte do empreendedorismo, digital. Eu sempre digo o seguinte, que o que a gente aprendeu, já tenho 15, quase 16 anos de formada, mudou muito, todas as áreas. A odontologia também, a odontologia digital, a parte de empreendedorismo, que eu estou muito focada agora em desenvolver. Então, eu penso que ou eu ia parar no tempo ou eu ia desistir. E eu acho que isso em qualquer área, principalmente na odontologia, que é a minha, né, que eu tenho como falar com propriedade, a gente não pode parar no tempo, a gente tem que estar sempre investindo, evoluindo em técnica, energia, em tudo, para sempre ter um bom atendimento, que isso que é o principal para mim, né? E nesse crescimento, você não desistiu. Quais foram as especialidades que você resolveu fazer e por quê? Logo que eu me formei, eu sou especialista em ortodontia, e ao longo da jornada eu comecei a fazer a harmonização, que é a minha segunda especialidade. Então, é uma coisa que eu amo muito fazer, porque além de trazer esse desejo, benefício para o paciente, é uma área que eu adoro, anatomia, ser humano, eu acho muito humano, muito desejo, muito beleza, estética, eu gosto muito dessa área. Então, eu acabei focando muito na harmonização. Você falou que você foi para Brasília. Eu fiz minha especialização em ortodontia em Brasília. Logo que eu me formei, fiz na BO lá e fiz minha especialização lá. E por que você resolveu fazer lá em Brasília? Aqui mais próximo não tinha. Tinha, mas Brasília é uma cidade que também está crescendo muito. Eu falo isso muito da nossa região também. É uma região muito emergente. Brasília também, então eu acabei fazendo minha especialização lá. Aí depois surgiu a oportunidade de eu atender no SUS aqui em Realeza e acabei voltando. Esses pontos que eu trago é importante todo empresário entender na trajetória que você tem para construir essa empreendedora. É você buscar o conhecimento onde não está próximo de você. Isso aí faz total sentido para o crescimento de qualquer empresário. O empresário de sucesso, ele vai buscar fora conhecimento, vai buscar acesso, vai buscar... E muitas vezes esses ambientes que você frequentou, essas especializações, aí te trouxe várias pessoas também que tornaram referências para você, nisso que você decidiu se especializar. E isso aí faz total sentido para o crescimento do empresário. E depois de Brasília, você foi buscar mais aonde? Conhecimento? Olha, eu sempre digo que eu nunca parei de me especializar, de buscar conhecimento. Eu sempre procuro fazer cursos bons, não que existe ruim, mas é o que a gente sempre fala, essa ambiência de estar ali com pessoas de referência, cursos de referência mesmo. Eu fiz curso em Minas Gerais, fiz curso em São Paulo, fiz em Londrina, fiz nos Estados Unidos. Então, eu estou sempre buscando uma qualidade técnica e agora juntando com a parte do empreendedorismo. Então, a gente tem que sempre estar buscando. Eu digo que a gente não pode parar no tempo, né? Em qualquer área. O que você foi buscar nos Estados Unidos? Que tipo de especialização? Quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, em Miami, na época, alguns anos atrás, não existia esse tipo de curso aqui no Brasil, que é Fresh Frozen, que são cadáver fresco. Hoje em dia já existe em Balneário, Curitiba, esse tipo de curso. Mas na época que eu fiz, foi específico para harmonização, bioestimuladores, fios. A gente faz no cadáver fresco. Ele é congelado em nitrogênio em 15 minutos após o falecimento. Então, é um curso, eu falo sempre que foi bem um divisor de águas para mim também, sabe? Foi muito marcante, muito importante para minha trajetória.
aprendi a gostar mais ainda da harmonização, que é o que eu amo fazer. E foi esse curso que eu fiz no Mark, em Miami. Foi em cadáver fresco. Foi quanto tempo de curso? De curso? Foi uma semana só. Mas a experiência que você tem é muito intensa. Você está ali trabalhando com uma pessoa que se doou para você estar estudando o corpo. Nesse instituto que eu fiz, existem também a parte da medicina que faz corporal. E a gente fala que é uma parte muito nobre, que é facial. Então, a gente faz, depois a gente disseca o paciente, a gente fala cadáver, mas é o paciente que se doou ali. Então, acho que isso é uma atitude muito nobre. E hoje em dia, no Brasil, já tem vários cursos desse estilo que eu fiz lá. Eu falo que foi muito importante para a minha trajetória esse curso. Caramba, é cada um na sua área, né? Porque mexer em cadáver fresco assim... É bem emocionante. É uma sensação bem diferente, né? Eu falo, é emocionante, é muito nobre. Muito exato. nobre. Esse tipo de curso, a pessoa que se dispõe a doar o seu corpo para isso, né? E a gente é isso, nosso corpo humano é muito maravilhoso. Por isso que eu gosto tanto da área da harmonização. Eu gosto muito da anatomia, de ver como a gente é perfeito, né? E juntou a ortodontia com a harmonização, duas áreas que eu amo. Exatamente, hoje está super em alta e é bem legal você trazer também, que nem você já foi em vários lugares fazer especialização, busca de conhecimento, né? Você vem aprimorando cada vez mais. E isso vai tornando um mecanismo único, né? Que você vai trazer um método ELISA de transformação da vida das pessoas. Porque eu sempre trago isso. Você pode dar a mesma receita para várias pessoas e não vai sair um resultado igual. Por isso que surge o meu método de fazer algo. Então, tudo isso ele veio aprimorando para você trazer um método único. Elisa Chkanovsky, de trazer como que você pode chamar esse mecanismo único seu. Eu gosto muito quando você fala isso. Já te falei. No começo eu não visualizava, mas a gente acaba querendo não se valorizar, né? Mas a gente tem que unir toda essa experiência que a gente teve, juntando com a humanização. Então, eu sempre digo, o meu diferencial é esse. A gente vai unindo as técnicas, juntando com a parte pessoal, humana, para eu ter o meu método, né, de ajudar, de tratar as pacientes. Eu falo que isso é o meu diferencial mesmo. E a gente tem que falar sobre isso, né? Eu acho que é importante o paciente saber o quanto que a gente investe, o quanto que a gente busca trazer o melhor, né? Então, eu sempre fui em vários cursos bons que eu fiz para poder ter a individualização de cada caso, ter o meu método. E aqui na nossa cidade, eu falo, eu sou daqui, eu amo a região. A cidade de Realeza, eu falo que ela é muito emergente, né? Tem uma qualidade de vida boa. E eu fui uma das primeiras especialistas aqui na nossa cidade. Então, e estou sempre buscando melhorar e evoluir, sempre quero estar presente nisso. Olha só, então você é uma das pioneiras em trazer o seu método, né? Só que antes você não tinha essa percepção, né, que você tornou um mecanismo único seu, né, com todo esse conhecimento que você adquiriu fora, você não tinha essa visão, né, de transformar isso num mecanismo único. E literalmente porque quando você emprega todo o teu conhecimento com a tua personalidade, isso se diferencia do mercado que nós convivemos aqui. Então é um diferencial muito bom para você. E o que mais te marcou nessas especializações? Teve uma específica que você traz vários ensinamentos para a tua vida hoje? É o que eu digo. Essa especialização, esse curso que eu fiz nos Estados Unidos, foi um divisor de águas. Eu tinha feito cursos na área da harmonização, mas eu falo que diferenciou mesmo, que foi meu divisor de águas, a cereja do bolo, eu sempre digo, foi nos Estados Unidos, no Mark, no Instituto. Porque é uma atitude muito nobre, a gente está lá também, por mais que o tempo foi curto, é muito intenso, é uma emoção muito grande você estar fazendo isso, tratando as pessoas. E eu sempre continuei fazendo cursos de qualidade para isso, para individualizar, para personalizar cada caso, né? Tanto com o meu método para cada paciente, o importante, o que
a queixa principal de cada um, a gente individualizar e humanizar isso, acho que é muito importante. E quanto à harmonização, você diz que você gerencia o envelhecimento ou você gerencia a juventude da pessoa? É legal, né, falar isso. Eu gosto muito de falar de gerenciar o envelhecimento, porque a gente está envelhecendo a partir do momento que a gente nasce, né? Sim. E hoje em dia a gente tem técnicas, a gente tem produtos bons, que antigamente não era tão acessível. O próprio curso que eu estou falando tanto, né, que eu fiz nos Estados Unidos, hoje em dia já tem aqui. E que bom, tem profissionais, produtos bons, né? A nossa região, nosso Brasil é muito rico. Eu acho que a gente tem que saber usar isso. Claro que existem vários tipos de profissionais, de pacientes, de gosto, né? Mas a gente tem que personalizar isso e trazer o cliente do estilo da gente também. Então, eu gosto de gerenciar, sem exagerar, individualizando, trazendo a felicidade, a autoestima de volta para cada paciente, né? Eu acho que isso é muito importante. E hoje em dia a gente tem acesso a isso. Exato. E todos esses pontos aí, é legal que você traz. É um conjunto de skills que a gente chama, que torna a empresária, torna a profissional que você é hoje. E, como você falou, tem vários profissionais aí no mercado, tem profissionais bons, mas eles não aparecem para as pessoas, né? Que não estão nas mídias sociais, não tem uma estruturação comercial onde que faz a divulgação de todo o seu trabalho. Então, e existem profissionais que não são tão bons assim, mas têm um destaque porque eles começam a trazer um posicionamento digital, começam a trazer um fortalecimento da sua marca, né? Então é isso que hoje você vem desenvolvendo cada vez mais, né? Você vem trazendo uma autoridade no digital também, né? Porque olha quantas especializações que você tem, né? E, como pode dizer, poucas pessoas conheciam tudo isso que você fez. Então, como é importante você unir tudo isso aí e mostrar para as pessoas que você foi lá fora buscar conhecimento para trazer o que tem de melhor no mercado para o seu cliente. Isso aí traz uma segurança, traz uma confiança, uma autoridade, um posicionamento gigante para você. Então, como é importante, né, você unir e mostrar para as pessoas, porque tem profissionais que estão se destacando cada vez mais e às vezes nem são tão bons assim. Eu sempre falo isso, né? É muito importante. Eu no começo, não é que eu quis desistir só por causa disso, porque é difícil, eu falo. Às vezes o dentista fica ali escondido na sua salinha e hoje em dia a gente não pode parar no tempo, né? Eu falo, a nossa vitrine hoje em dia de qualquer negócio, mesmo na área da saúde e da odontologia, é o digital. É importante a gente ter esse posicionamento para o paciente também se sentir seguro, saber que a gente está sempre buscando melhorar. Então, isso está sendo muito importante também. E os frutos, a visualização que a gente está tendo, esse posicionamento é importante. Importante tanto para o profissional quanto para o paciente, né? Então, hoje em dia eu vejo que é bem importante essa parte de você estar ali na mídia, explicando, para o paciente se sentir seguro também. Exato, porque pessoas compram de pessoas, né? Então, e onde as pessoas estão hoje? No digital. Então, onde você também deve estar, porque os seus clientes estão ali te olhando o tempo inteiro. Antes do cliente chegar até você, ele já fez uma pesquisa sobre você. Então, ele já olhou todo o seu trabalho. Então, por isso, você trazer um posicionamento forte, isso vai estar fortalecendo cada vez mais a sua marca. Isso é incrível. E assim você vai mostrando quem é a Elisa profissional, quem é a Elisa mulher, mãe, né? Então, tudo isso é muito importante você trazer. E hoje, você é empresária, o que você sente que é mais desafiador para ti? Você é uma excelente profissional na parte técnica, mas empreender para você, liderar um time, né? Você tem que ter essa postura, né, de liderança também, a liderança pelo exemplo, né? O teu exemplo vai ser o reflexo para todo o teu time. Eu sempre trago isso, né, que a nossa liderança ela tem que ser uma liderança por exemplo, né? E o nível de exigência que nós temos que ter com o nosso time é referente ao nosso exemplo.
Como que é para você liderar um time? Como que é para você empreender? Quais são os desafios que você enfrenta? Isso ainda é um desafio para mim, que eu estou crescendo aos pouquinhos. Porque a gente pensa que liderar, empreender é fácil. Para mim, sempre foi e continua sendo, mas eu estou evoluindo. Eu falei que o foco é a gente aprender isso. Até porque é o que você falou mesmo, né? O exemplo que a gente tem como empresária, como líder, como mãe. Então, isso é importante, a gente dar esse exemplo para as pessoas que a gente está no nosso meio. Eu sempre digo para as meninas do meu consultório, a gente acaba ficando mais no nosso ambiente de trabalho do que com a nossa própria família, em casa. Então, é importante a gente demonstrar esse exemplo de estar ali. Não é muito fácil para mim, mas é importante e eu estou ficando bem satisfeita, feliz com a minha evolução nessa área, porque, que nem você diz sempre, né? Na parte técnica a gente se garante, mas não é só isso, é um conjunto. Né? Principalmente na área da maternidade, é um desafio cada dia. Então, eu venho crescendo, evoluindo, amadurecendo quanto a isso todo dia. A gente não pode parar. Mesmo no meio digital, né? Também foi um desafio para mim. Porque a própria odontologia hoje em dia é digital, é escaneamento digital para aparelhos, alinhadores, para lente de contato, implante, tudo é o meio digital. Então, a gente está aí para isso, para crescer e evoluir em todas as áreas, né? É aprendendo o tempo inteiro. Aprendendo o tempo inteiro. Porque além de você ser a líder na sua casa, né? A mãe, né? Você tem que ter esse empoderamento o tempo inteiro. Às vezes você está esgotada, né, do dia, e daí você chega em casa, tem toda uma condução também para você fazer para a tua família, para as tuas crianças. Só que como você lidera em casa também, você é um exemplo para você liderar o seu time também. Né? É como se fosse uma grande mãe da sua empresa. Isso mesmo, você fala tudo, porque eu levo sempre tudo muito junto, pessoal, profissional. É importante, se você está bem numa área, você está bem na outra. Acho que tudo é um conjunto, né? Não é fácil, mas é muito gratificante. Eu ver essa minha evolução, para mim é muito gratificante. Tudo compensa, tudo vale a pena. Exatamente, porque até teus filhos eles estão acompanhando você, né? Estão tendo esse exemplo, né? Da grande mãe que você é e a empresária que você se tornou também. Então, e hoje na sua carreira, você tem os projetos de crescer mais? Você tem uma ambição de buscar novos conhecimentos, novos especializados ainda? Eu quero sempre estar evoluindo. Eu sempre digo o seguinte, a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente tem que focar em uma especialidade. Por isso que ali no consultório sempre eu trago especialistas em todas as áreas. E eu quero estar sempre evoluindo na área harmonização. É uma área que está crescendo muito. É muito gratificante. E eu falo que gerenciar o envelhecimento é isso, aquilo que eu estava falando antes. Como a gente tem acesso a isso hoje em dia, a gerenciar isso. E acho que em tudo, né? O físico, a gente vê hoje em dia quem tem 40 anos e quem tinha antigamente 40 anos ou 30. Mudou muito essa percepção, a gente tem qualidade de vida. E a minha área está muito relacionada a isso, né? Tanto desde exercício, alimentação, é um conjunto, né? E a minha área da saúde é importante. Então, eu sempre digo, às vezes não vale a pena você fazer uma harmonização facial e não estar bem como um todo, fazendo exercício. Então isso tudo está relacionado. A área da saúde, a área estética, então está tudo junto, eu penso, sabe? Então, eu quero estar sempre evoluindo e acompanhando as atualizações na minha área. É bem interessante isso aí, porque eu sempre trago a questão do empresário de alta performance, né? Alta performance não é você trabalhar 18, 20 horas por dia, mas você fazer com intensidade aquilo que você se propõe a fazer, né? E você está bem com você, a parte estética, a parte mental, é um equilíbrio, é um conjunto, né, que faz você se tornar uma grande empresária de alta performance mesmo. E cada vez mais, né, empresários, pessoas estão buscando gerenciar esse envelhecimento porque eles sabem que a imagem dele conta muito sobre quem é a pessoa, né? Se a pessoa não se cuida, reflete muito sobre quem ela é.
entendeu? Então, por isso que está crescendo muito a área de harmonização, de gerenciamento de envelhecimento, porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Porque a sua imagem ela é tão importante quanto tudo que você vai fazer na sua vida. Entende? Você querem o empresário que não se cuida, qual a pessoa que enxerga ele, a imagem dele tem que falar antes mesmo dele falar qualquer palavra. Exatamente. Eu fiz um curso uma vez em Belo Horizonte que a gente fala que a imagem que você tem, a primeira visão que você tem da pessoa, do empresário, do professor, qualquer pessoa que você vai se relacionar, a primeira imagem é a mais importante. Depois disso, quando você conhece, você até pode dar uma relaxada. Mas o importante, sinal que você tem regra, que você tem cuidado com você mesmo. Qual que é o seu bem maior? É o seu próprio corpo, não só a estética. Eu acho que é um conjunto. Não, a gente não pode ser, às vezes, fútil pensar só em estética, mas é tudo. É um conjunto. Se você está se cuidando, tanto com exercício quanto alimentação, é um conjunto, você está com a harmonização em dia, está bem. Não é só um ponto específico. É um conjunto, é bem importante. Então, depois que você passa essa primeira imagem, você pode até ficar mais tranquilo, mas é importante você passar que você se cuida. Eu sempre digo, às vezes você vai estar chegando um profissional lá com a roupa suja, com o escritório bagunçado. Você já vai ter aquele... Como? Se a pessoa não está cuidando do teu próprio bem mais valioso, teu corpo, o teu comércio, o teu cuidado, como que você vai estar vendendo isso, né? Então, acho que é muito importante. É uma união de tudo. Porque pensa, né, como que você vai passar segurança para alguém se você não cuida de você mesmo. Quando a pessoa está de bem com ela mesma, ela pode fazer bem para outras pessoas também. Né? E é isso que você faz com as outras pessoas. Né? Você devolve autoestima, você devolve qualidade de vida. Porque você já deve ter recebido pacientes que estão com autoestima baixa por não estar se sentindo bem com a sua própria aparência. Exatamente. E você traz essa esperança para a pessoa que tem como você ajustar isso, tem como você gerenciar isso, tem como você devolver a autoestima para pessoas. É isso mesmo, não mudar quem a pessoa é, mas potencializar, né? Hoje em dia a autoestima é mais importante. Se você está bem consigo mesmo, acho que tudo vai fluindo, todas as áreas da nossa vida, né? É um conjunto. Eu gosto muito de falar isso, porque não é só ir lá fazer um preenchimento, um botox ou arrumar um dente específico, é um conjunto. Humanizar, eu acredito que seja isso. E na parte de harmonização, uma curiosidade, o que você acha mais difícil de fazer? Que você tem uma preocupação maior, poxa, será que meu cliente vai gostar disso? Qual que é a maior preocupação que você tem num procedimento um pouco mais invasivo, assim? Hoje em dia a gente tem várias áreas na harmonização também, né? A própria parte cirúrgica também. Mas acho que como um todo, você está gerenciando isso com vários procedimentos. O que eu acho mais difícil é, às vezes, a percepção que a pessoa vai ter consigo mesma. Entendeu? Porque, às vezes, eu estou vendo uma coisa que não é o que está incomodando o paciente. A gente tem, hoje em dia, N tratamentos para fazer, desde o cirúrgico quanto apenas um botox que vai suavizar, que vai melhorar. Mas eu digo, o básico bem feito já vai trazer uma autoestima, uma melhora para a pessoa. Mas o mais difícil é isso. É a pessoa, para mim, eu acho que é a pessoa identificar o que mais incomoda. Porque eu posso estar vendo que não está incomodando para a pessoa, para o paciente. Então, é saber unir isso, né? Saber a queixa em um procedimento específico. Eu acredito que, assim, eu sempre falo, eu não gosto de tratar o gerenciamento só com um procedimento específico, ou só um preenchimento, ou só um bioestimulador. É unir isso. Então, acho que isso para mim é o mais difícil, né? Eu gosto de explicar muito para o paciente entender que não é só um procedimento específico que vai resolver tudo, né? E você tem aqueles pacientes que são ousados, assim, não, pode fazer o que tiver para fazer. Ou você tem cautela, você toma um cuidado, não, vamos começar devagar, porque você vai achar estranho, você vai não se conhecer mais e você vai acabar não gostando. Vamos começar devagar, vamos começar por aqui. Qual que é o direcionamento que você traz? Geralmente, o meu menos é mais, sempre.
Eu acho que às vezes eu até podia ser um pouquinho mais agressiva, mas acho que ficou muito da minha personalidade fazer isso, gerenciar indo aos pouquinhos, sabe? Então, eu acho que ficou muito como uma identidade essa, sabe? E gerenciando aos pouquinhos e trazendo um tratamento da causa, não só consequência, de unir isso e ser bem cautelosa. Ficou bem, acho que como uma identidade essa, sabe? Aí você fez uma última especialização também, aquela que faz a cirurgia, assim, sabe? Qual que é essa? Por isso que eu digo, essa técnica? hoje em dia a harmonização é muito ampla. Então a gente tem desde tratamento com procedimento, com tecnologia, quanto cirúrgico. Então eu fiz o curso cirúrgico e é nessa parte que eu quero focar muito, porque a gente pode, eu sempre digo, a cirurgia vai tratar uma consequência mais severa do envelhecimento maior. E os procedimentos vai manter isso. Uma coisa não elimina a outra. Então, assim, existem fases para tudo. Então, o meu foco também é fazer as cirurgias para poder ir melhorando. E hoje em dia, até as cirurgias são minimamente invasivas, que não precisa ser feito em ambiente hospitalar, pode ser feito no consultório, que vai trazer mais tranquilidade para o paciente também. Então, também eu tenho essa área nova da cirurgia na harmonização também que eu estou fazendo, que são os liftings cirúrgicos. É que a pessoa às vezes tem medo, né, de fazer um procedimento agressivo, de fazer algo que vai incomodar ela, sabe, de passar por um desconforto, né? Então, essa pequena cirurgia, o que ela faz específico, esse lifting que chama? O que ele faz em específico? O lifting cirúrgico, ele vai remover excesso de pele, vai dar uma tracionada no contorno facial, tanto bléfaro quanto sobrancelha, lipo de papada. Então, ele vai tratar casos mais severos de envelhecimento, mas não tão invasivo como se você fizesse uma cirurgia plástica em centro cirúrgico. Então, a gente chama, não é o deep plane, ele é um plano um pouco mais superficial que vai estar trazendo estruturação para a face também. E é cirúrgico. Então, hoje na harmonização tem solução para tudo, né? Tem solução para tudo, ainda bem. A pessoa não está se gostando, passa lá no consultório que você faz toda a avaliação, passa o teu parecer técnico, né? Tua visão. Porque às vezes a pessoa ela chega com uma dor específica e você vai fazer toda a avaliação, não é nem aquilo que ela está achando que é. Então, por isso, de você ter uma cautela, né? Antes de você passar todo um procedimento mais agressivo para essas pessoas. Eu acho que isso que é o meu diferencial, essa individualização. Existem várias indicações. A gente tem que unir o que é a rotina da paciente, a queixa. Então, acho que individualizar, humanizar isso. A gente unir várias técnicas e ver o que a paciente está disposta, o que realmente vai trazer o benefício. Então, por isso que não é só vender. É você gerar uma experiência que você gere segurança, que o teu cliente se sinta confortável, que aquilo que você está fazendo é realmente o que ele está precisando no momento. Não é só venda, né? É transformação. Exatamente, é a transformação. Para mim é mais importante. Eu acho que o resto é consequência. A experiência é importante, a venda é importante, mas o mais importante é o cuidado. É o cuidado com a pessoa, porque a área da saúde é isso, né? É o cuidado, né, de você devolver a autoestima para a pessoa. Isso não tem preço, né? Isso é algo incrível, né? Quando você vê que aquela pessoa ficou tão feliz, né, pelo resultado que ela teve. Então, foi isso que você gerou na vida dela. A satisfação de ver um paciente, mesmo com simples botox ou um preenchimento labial, que eu falo que é muito importante, de ver a alegria do paciente, eu acho que é o mais importante para mim. Nós falamos, um simples botox, né? Um simples procedimento, só que já gera uma mudança incrível, né? E a pessoa que inicia, ela sente aquela sensação, ela começa, poxa, realmente faz sentido eu estar cuidando do meu envelhecimento, gerenciando o meu envelhecimento, eu estar me cuidando mais. Então a pessoa fica tão leve e agradável com aquilo que ela começa a olhar mais para ela. Né? E acho que isso a grande chave, né? É olhar mais para ela, saber que tem como cada vez a gente estar bem consigo mesmo, né? Que tem como melhorar. E qual que é a sensação que você tem quando você devolve essa autoestima para a pessoa? Para mim, acho que é o mais importante, a satisfação. Melhor é de você ver o paciente bem consigo mesmo, isso é o mais importante.
independente de que nem você diz, né, de venda, experiência, é tudo uma consequência. Né? O paciente tendo a autoestima melhorada, conseguir se ver melhorando, é a melhor coisa para mim. É muito bom, né? Então, fica uma dica bem importante aí para as pessoas darem mais atenção para ela mesma, que isso vai trazer um equilíbrio aí entre o emocional, entre a performance, entre a autoestima. E esse conjunto aí deixa as pessoas mais felizes. E você ser responsável por isso é uma alegria imensa para você também como carreira, como profissional. É saber que a gente está fazendo o nosso papel, né? Acho que para mim é isso. Ver a autoestima sendo devolvida, a pessoa bem consigo mesma. O mais importante é isso. E hoje, na tua visão, na tua carreira, tudo que você passou, o que mais realiza a tua carreira profissional? Eu acho que é justamente isso. Que nem a gente estava falando antes, tudo é um conjunto, é a experiência, a venda, é o tratamento. Mas a satisfação do paciente de ter o trabalho entregue é o mais importante para mim. Acho que a satisfação de ver o dever cumprido, né, é isso. Eu vendo no meu paciente que eu consegui entregar aquilo que ele estava desejando, que ele estava procurando. E hoje na sua empresa, todo o seu time, todas as profissionais que você tem hoje, você tem praticamente profissionais para cada área específica, né? E você sente que ainda tem que buscar mais especialização? Você sente ainda que você consegue trazer algo a mais para a tua clínica hoje? Hoje a tua clínica está completa? Não, com certeza a gente sempre está buscando. Principalmente aquilo que a gente estava falando antes, no meio digital. Um escaneamento digital, um raio-x digital, próprios produtos, desde uma restauração, quanto um botox, um bioestimulador, um preenchedor, tudo de qualidade. Eu acho que tudo vai evoluindo. Então, a parte digital a gente ainda está evoluindo, a gente tem bastante para crescer. A gente tem as especialistas, eu tenho as especialistas ali no consultório, na parte de implante, de canal, odontopediatria, lente de contato, prótese. Então, a gente atende toda a família, mas a gente sempre tem o que evoluir, buscar e, com certeza, eu vou sempre estar mantendo isso. Então, hoje você atende todas as demandas, desde da criancinha até o mais idoso. É o que eu digo, o nosso foco é a família, atender desde bebezinho, na odontopediatria, quanto na prótese, quanto na harmonização, implantes. Então, o meu consultório, questão profissional, está bem completo. Especialistas em todas as áreas. Mas no digital também. A gente está bem evoluído, mas a gente sempre está buscando mais. Então, agora eu quero que você traga uma questão para todos saberem também o que é, na sua carreira, para você inspirar outros profissionais também da sua área. Quem mais te inspira hoje? Eu acho que quem mais me inspira, a gente tem referências profissionais, eu tenho muitas referências profissionais na parte técnica, mas não sei se eu vou fugir um pouco, mas eu digo inspiração e motivação, com certeza é a minha família. É mostrar que a gente está no caminho certo, a motivação dos meus filhos está ali, vendo que eles podem ter como exemplo, né? Então, eu digo isso, eu tenho referências como profissionais, com certeza, mas eu acho que a personalização de eu estar ali, buscando sempre o melhor pelos meus filhos, é isso, sabe? Eles ter eu como referência, é o que eu quero, deixar o meu legado para isso. O mais importante. Sobre legado. Isso é importante, legado. né? Isso para mim é muito importante. Exato. Como tenho referência da minha família também, meus familiares, é o que eu quero deixar para eles também. Você já trouxe aqui um ponto bem importante e que reflete a uma pergunta que eu vou te fazer agora também, é sobre um valor inegociável para você. Acho que, com certeza, esse legado, essa estrutura familiar, um valor inegociável para mim é isso, a humanização. Você está tratando o ser humano como um todo, como um importante. Porque a minha área da saúde é essa,
que nem eu falei, novamente eu vou te falar, a venda é consequência, a experiência. A gente está humanizando isso. Eu já trabalhei no postinho de saúde, no SUS, então eu sempre digo isso para os meus pacientes. Quem é meu paciente já ouviu falar. Eu sempre tratei, independente do ambiente que eu estava, todo mundo igual. Acho que isso é muito importante, a humanização. Isso para mim é muito, muito importante. Legal, você trouxe novamente, né, que você trabalhou já em posto de saúde, né? Isso aí já volta para toda a tua história de construção, de carreira, tudo. Então, deve passar um filme, né, na tua cabeça que não é fácil, né? Não é fácil a jornada profissional, a jornada empreendedora. É um caminho onde que você dê muita dedicação, muita disciplina. Vários momentos aí você pensa em desistir por ser difícil mesmo, né? Porque a tua profissão ela é difícil. E ainda mais com profissionais que vão se formando, a concorrência aumenta e você ali saber que você tem que persistir se você quer chegar em algum lugar. Eu quero que você traga algo relacionado à sua carreira, sobre o seu sonho ainda, dentro da sua carreira profissional. Eu acho que dentro da minha carreira profissional, eu penso que é importante eu estar sempre dedicada e atualizada na minha área. E como eu foquei muito na harmonização, eu gosto muito dessa área e quero continuar sempre melhorando e fluindo. Ser uma referência, não só, eu acredito que não só financeira e de vendas, sabe? Que eu acho que isso tudo é consequência. Eu ter como referência na área da harmonização, sabe? Porque eu gosto muito, é muito importante, traz muito benefícios nessa parte humana, como eu falei, né? Que eu acho que é o meu foco. E isso é isso. O meu sonho é ser a referência profissional na área da harmonização da nossa região. Ainda estou buscando, ainda quero evoluir muito. Acho que a gente sempre tem a aprender. Acho que meu sonho é esse, na área profissional. Exatamente. E sobre você falar em aprender, né? Você está em constante crescimento, aprendizado. Nós nunca paramos de aprender. Só paramos quando morremos. Né? Não existe. A busca de conhecimento, ela é constante para a vida toda. E você também, né, uma pessoa que cresceu muito na sua área, buscou muito conhecimento. Então você tem um desejo assim de você repassar esse conhecimento também para as outras pessoas, você ter um braço educacional, você trabalhar com mentorias, você ter outros profissionais que você pode estar formando elas, para elas estarem criando o método delas também. É algo bem interessante quando o profissional ele se consolida no seu mercado, quando ela tem uma carreira de crescimento sólida. Eu vejo isso até no meu próprio ambiente, né, que o empresário ele passa também a ter esse braço educacional, de você ensinar a outras pessoas, que é muito importante para todo empresário de sucesso ter essa contribuição de você formar outros profissionais. Você tem esse interesse também? Com certeza. Eu acho que, eu sempre falo que eu não tenho muito perfil disso, mas acho que estar ajudando as pessoas é muito, muito importante. Porque a experiência que a gente tem ao longo da vida, eu acho que isso não se dá em nenhum curso, né? Então, você otimizando, individualizando o teu tipo de profissional é muito importante para cada um, né? Então, com certeza, nossa, se eu pudesse, ia ser uma honra para mim ajudar pessoas da minha área, porque a odontologia é maravilhosa. Exatamente. E isso aí de conhecimento tem lá na parábola dos talentos, né? Bíblico, né? Aquele que enterrou o seu talento, o que aconteceu com ele, né? Isso reflete muito, é um desperdício, né? Você adquirir todo esse conhecimento e não repassar para frente, sabendo que você pode ajudar muitos profissionais a seguirem na sua carreira com crescimento, né? E dedicação e se destacarem também, com a sua contribuição também. Então, além de você estar ajudando seus pacientes, estar desenvolvendo essa autoestima, você pode ajudar outros profissionais a crescerem também. Nossa, isso com certeza seria uma virada muito grande, muito importante, porque acho que isso não tem preço, né? Exatamente, sobre isso, sobre não ter preço. É muito legal. E você pensa em sair daqui, ir para outro lugar, morar em outro lugar, abrir um consultório em outro lugar? Não, eu acredito que
Não. Eu gosto muito da nossa região. Eu sempre falo isso, né, Natan, você que é daqui, né? A nossa região é muito, não sei se a palavra certa é emergente, mas a gente tem uma micro-região que é muito rica, né? Então, nossa cidade é referência aqui, então a gente pode trazer pacientes daqui. Eu penso que às vezes a gente, focando no que a gente tem e centralizar, é mais importante do que às vezes fugir, perder o foco, sabe? No momento. Pode ser que depois mais estruturado, sim. No momento eu acredito que eu possa centralizar aqui. Tem muito para crescer ainda, né? Porque tem. a nossa região aqui no sudeste do Paraná, ela é riquíssima, né? De pessoas, de oportunidades também. Porque você pode ver em grandes centros aí, a gente acha, imagina que a oportunidade é maior. Sim, com toda certeza é maior, só que a dificuldade é maior ainda. E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para onde a gente vive, que tem muita coisa boa para a gente fazer. Então nós que estamos buscando, você que busca estudo fora, conhecimento fora, você trazer esse conhecimento aqui para a região em que você mora é muito importante. Eu sempre digo para as minhas pacientes que antigamente, nem tanto tempo atrás, a gente tinha que ir para fora, às vezes para fazer um implante, um tratamento. Hoje em dia, tem profissionais bons na nossa região que estão evoluindo, buscando esse conhecimento. Então, acho que é muito importante de valorizar isso, sabe? Exatamente. Tem aquela questão, né, que a gente sempre fala, santo de casa não faz milagre, né, mas é uma crença e algo cultural, né, que nós, assim como você também, vem quebrando isso e mostrando que sim, a gente traz o que tem de melhor no mercado para as nossas pessoas aqui. Eu digo nossas pessoas aqui porque são pessoas do nosso convívio. Exatamente, é bem isso. Hoje em dia tem profissionais evoluindo, né, digamos, por nós mesmos, né, buscando conhecimento para a gente do que tem de melhor. Então, às vezes não precisa buscar fora. Claro que também é divisão, que nem você disse, santo de casa às vezes não faz milagre, mas quem valoriza e percebe, às vezes as próprias pessoas, os clientes não sabem a nossa busca. Né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre se posicionando e mostrando isso, né? Mostrando, contando para as pessoas, porque elas devem saber. Pensa, nós temos que buscar esse conhecimento lá fora. Algo que poderia ter aqui também, para nós ter essa acessibilidade. E não tem, né? Não tem. As pessoas, às vezes, ficam presas, né, numa bolha e não ampliam a visão de oportunidades que tem. Então, isso precisa ser mostrado, né? Que a gente que está dando o nosso melhor. Exatamente. As pessoas querem te conhecer mais, as pessoas querem saber o que você faz, querem saber toda essa trajetória, desses corres, né, que você tem durante todo esse crescimento empresarial. E então isso serve de exemplo para muitos outros profissionais também. E o que você tem para deixar de mensagem para outros profissionais da tua área também? Eu penso assim como a odontologia evoluiu muito, digitalizou, todas as áreas aconteceram. Então, eu penso que a gente não pode parar de buscar conhecimento sem dividir essa parte humana, né? Então, eu acho que hoje em dia está faltando muito isso que eu quero manter, sabe? Não é só buscar volume, é buscar qualidade e manter isso. O meu foco é esse. Eu quero ampliar, ter todas as especialidades no meu consultório, com atualização, mas sem perder essa humanização. Então, acho que os profissionais hoje em dia precisariam estar focando nisso, sabe? Manter sempre essa humanização. A gente pode evoluir sem perder isso. Eu acredito que, para mim, o mais importante é isso. Legal, você trouxe algo bem interessante também sobre personalização. A gente vê aí no mercado de odontologia, só que a gente não pode trazer essa comparação com o trabalho que você desenvolve. Porque existem franquias, existem outros modelos de negócio, mas o seu não pode se comparar com esse tipo de trabalho que é desenvolvido em franquias e outros desse tipo de modelo, porque você traz algo que é personalizado, você traz algo que é único e é exclusivo para a pessoa. Então, esse trabalho personalizado é o que te diferencia no teu mercado. Então, as pessoas têm que entender também como que funciona o teu trabalho sobre isso aí, sobre a personalização humanizada para cada pessoa individualmente.
Eu acho que é isso que eu foco. Você conseguiu transcrever bem certinho. Que não é que é certo, não existe certo e errado, Exato. né? Mas aqui é o meu jeito. Eu gosto de focar nisso, de individualizar, de humanizar e manter o paciente ali pertinho sempre. Perfeito. Uma história incrível, uma história sensacional. Tenho certeza que vai agregar para muitos outros profissionais aí na carreira de crescimento na sua área. Então, agradeço você demais pela presença, doutora Elisa. E para quem quiser estar conhecendo o teu trabalho, onde que as pessoas te encontram, qual que é o seu consultório? Eu já tenho consultório aqui em Realeza já fazem 16 anos, já sou formada há 16 anos também. Então, eu tenho todas as especialidades no meu consultório, eu sou especialista em harmonização e o meu consultório está aqui no centro de Realeza. A gente vai ter o maior orgulho de poder estar atendendo qualquer paciente que procurar a gente. Vai trazer algo personalizado para essa pessoa, né? Personalizado, individualizado. Gerenciar o envelhecimento. Isso aí. Trazer a autoestima de volta, né? Isso aí. Uhum. Se reconhecer, se gostar do que está vendo no espelho, autoestima. E não só a harmonização, é tudo, né? Tudo. É um sorriso, Exato. uma qualidade de vida, uma mastigação. Eu acho que a odontologia é isso, ela é uma área muito ampla e muito importante. Então, pessoas, não deixem de se cuidar, não deixem de olhar para você, de cuidar da sua autoestima. E está aqui a doutora Elisa aí para fazer todo esse trabalho incrível. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela presença no nosso podcast. Tenho certeza que muitas pessoas vão estar nos acompanhando e vão ficar muito felizes em conhecer a sua história, que você tem muito a agregar para essas pessoas, tá? Me agradeço muito. Obrigada pela oportunidade. Você sabe que para mim é um desafio. Eu gosto de conversar, mas com uma câmera na frente é mais difícil, mas eu acho que foi muito bom, muito válido, gostei muito. É importante a gente poder estar passando esse nosso pessoal, nossa personalidade para as pessoas estar conhecendo a gente, né? Isso é muito importante. Exatamente, Gostei. a oportunidade das pessoas estarem conhecendo mais quem é a doutora Elisa, por trás do jaleco, né? Perfeito. E o teu Instagram, doutora? Qual que é o teu O meu Instagram? Instagram é Elisa Odontologia. Se vocês puderem seguir, lá está bem explicadinho. Todas as áreas que a gente segue, sempre atualizando, com dados. Elisa Odontologia. Lá você fala de todas as especialidades que você tem. Sempre super atual. Eu falo que o meu Instagram é a vitrine do nosso comércio, né? Exatamente. Perfeito. E para você que nos acompanha, o NPcast, nós estamos aqui encerrando mais um episódio. E se esse episódio aí gerou valor na sua vida, quero que você compartilhe, curte esse episódio e compartilhe com outras pessoas que vai fazer sentido para elas. Espero o próximo episódio do NPcast.